eu sou a Érica, bióloga responsável pela página biocultivar.bio e mestranda em agricultura orgânica pela Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar sobre plantas alimentícias não convencionais e agroecologia urbana. As famosas PANC nada mais são do que plantas alimentícias não corriqueiras. São aquelas meio desconhecidas do grande público e que não desfilam nas prateleiras dos supermercados. Mas na verdade não há nada de novidade com as PANC. Muito pelo contrário, muitas delas são alimentos tradicionais ligados à cultura alimentar de várias regiões do país. Essas plantas faziam parte do dia a dia de muitas famílias e eram cultivadas nos próprios quintais e propriedades. Mas por que será que essas plantas foram desaparecendo dos nossos pratos? Os fenômenos da globalização, da industrialização e da urbanização mexeram não só com o nosso estilo de vida, mas também com a nossa forma de comer. Uma alimentação cada vez mais globalizada e industrializada depende de grandes cadeias produtivas, que não tem espaço para sazonalidades ou regionalidades. Com isso, a maioria das espécies ficou de fora dos planos. Nos últimos tempos, os quintais foram diminuindo ou desaparecendo. O nosso dia a dia ficando cada vez mais corrido e a nossa alimentação cada vez mais padronizada. Hoje, baseamos a nossa alimentação em poucas espécies e variedades, que demandam condições nutricionais e climáticas bem específicas para se desenvolverem bem em sistemas produtivos de grande escala. Diferentemente das culturas eleitas pela agricultura industrial, as plantas alimentícias não convencionais são, em sua maioria, nativas ou introduzidas e naturalizadas no Brasil há séculos. Isso significa que elas são rústicas, ou seja, adaptadas às condições de onde se desenvolvem. Com isso, cultivos de plantas alimentícias não convencionais tendem a demandar menos gastos com mão de obra e insumos externos, ou seja, menor custo de produção, menos uso de agrotóxicos e adubos químicos e menor impacto ambiental. Nutricionalmente, muitas dessas PANC são ricas em proteínas, vitaminas e diversos minerais, ou seja, são fontes baratas de alimentos saudáveis. A grande maioria dessas plantas não tem cadeia produtiva estruturada. Estão ligadas a agricultores tradicionais e familiares ou são cultivadas em quintais, muito relacionados à produção local de alimentos. Existem no Brasil alguns bancos de estudo e multiplicação de plantas alimentícias não convencionais, inclusive com apoio de instituições de ensino e pesquisa. Mas os grandes guardiões são os agricultores tradicionais e familiares. O resgate do consumo desses alimentos tradicionais faz bem não só para a nossa saúde e para o nosso bolso, mas também aumenta nosso repertório de sabores, nos reconecta com a expressão histórico-cultural das nossas regiões e impacta diretamente a segurança alimentar e nutricional do sistema como um todo. O cultivo de plantas alimentícias não convencionais em área urbana pode ser muito interessante. Elas são ótimas opções para hortas urbanas, quintais produtivos e jardins comestíveis em varandas de apartamento, por exemplo. O contexto de produção de alimentos agroecológicos nas cidades tem tudo a ver com plantas alimentícias não convencionais. O cultivo de espécies comestíveis adaptadas e em modelos biodiversos tem potencial de trazer muitos benefícios para as cidades. Várias espécies de PANC têm potencial paisagístico, o que favorece o uso multifuncional dos espaços. Transformar áreas de paisagismo convencional em lindos jardins produtivos é uma demanda que vem crescendo. Hortas urbanas e jardins comestíveis que incluem plantas alimentícias não convencionais têm potencial de colaborar para a melhoria da qualidade ambiental das cidades, por meio do estímulo à prática da agroecologia e pela redução na demanda do uso de agrotóxicos. Parece estranho a gente falar de redução de uso de agrotóxicos em área urbana, mas infelizmente a prática de capina química realizada com herbicidas e a manutenção de paisagismo convencional com inseticidas, por exemplo, são uma realidade em várias cidades do país. Seja para diversificar e enriquecer a alimentação da população, para estimular um paisagismo mais saudável e sustentável, ou mesmo para fortalecer ações de combate à insegurança alimentar, as PANC são uma excelente opção. Para que as plantas alimentícias não convencionais possam invadir cada vez mais as cidades, a gente precisa conhecer mais essas plantas,
entender os seus modos de cultivo e também as formas adequadas de preparo. Assim, a gente vai conseguir consumir com segurança esses alimentos tão ricos, vai estimular cada vez mais o cultivo e vai contribuir para todos esses benefícios que vão vir da produção local de alimentos adaptados. E para fechar, um salve aos agricultores tradicionais e familiares, rurais e urbanos, que foram guardiões dessas maravilhas em suas propriedades e quintais, mesmo diante de tantas pressões do sistema de agricultura industrial. E você, conhece alguma planta alimentícia não convencional? Tem o hábito de consumir? Conta pra gente, vai ser um prazer conversar mais sobre esse tema.